Amém? Por isso que Pedro disse: para onde nós iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Isso é alguém que tem convicção. Amém? E convicção em algo muito maior do que aquilo que ele pode alcançar. E é disso que a gente vai falar um pouquinho nessa noite. Eu vim aqui nessa noite falar para pessoas que têm uma promessa de Deus na vida dela. Tem alguém nesse lado aqui com promessa de Deus? Tem? Então vamos lá. No 3 vocês vão dizer glória a Deus, tá bom? Se vocês têm promessa de Deus na vida de vocês. 1, 2, 3. Esse povo aqui tem promessa mesmo. Vamos ver esse povo desse lado aqui. Eu só vou falar para quem tem promessa de Deus. Se não tiver promessa, esse povo aqui, eu vou falar só olhando para vocês. E vou abençoar só esse grupo aqui. Porque esse grupo aqui eu já vi que está firme, tem promessa de Deus. Então vamos ver esse grupo daqui do canto. Irmãos, eles têm promessa mais do que vocês, hein? Da direita, da esquerda, agora do meio aqui, a galera do meio. Calma, gente. No 3. Esse povo aqui tem mais promessa que vocês. Agora, todo mundo junto. Porque a gente não está numa competição. Eu já vi que todo mundo aqui tem promessa. Então eu vou falar olhando e abençoando todo mundo aqui hoje. Da direita, da esquerda, do meio. Amém? Então no 3. Esse povo tem promessa. Glória a Deus. Então eu estou animado para falar de promessa. Amém, irmãos? E é disso que a gente vai falar um pouquinho nessa noite. De promessa de Deus. E como ela se processa na nossa vida. Eu quero que você acompanhe a leitura da palavra. Gênesis capítulo 17. Pessoal de casa também, dá um glória a Deus aí pelo chat. Bota o glória a Deus aí, se vocês têm promessa. Só vou falar para quem tem promessa nessa noite aqui. Amém, irmãos? Gênesis 17. Acompanhem comigo. Verso de número 1. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, quantos anos ele tinha? 99. Tem gente que está se achando, tem gente com 26 anos dizendo assim: pô, tá demorando, né? Pô, não chega. Pô, não alcancei ainda. Isso eu não estou dizendo que você vai ter que esperar até os 99. Mas isso é algo para a gente refletir, desde já. Apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão com o rosto em terra, e Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo a minha, o quê? Aliança. Serás pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente. Tem alguns irmãos aqui na igreja que vivem intensamente essa palavra aqui, ó. Mas não vou citar nome de ninguém para não expor os irmãos. Far-te-ei fecundo extraordinariamente. De ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua
para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei e a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Curva a sua cabeça só mais um pouquinho. Pai santo e bendito, nós estamos aqui diante de uma palavra do Senhor. Ó Deus, existia aqui sobre a vida de Abrão uma promessa do Senhor. E assim como existe uma promessa do Senhor sobre a vida de cada um de nós que estamos aqui nessa noite. Pai, diante disso, eu quero profetizar que olhos hão de ser abertos, ó Deus, e não mais enxergar somente aquilo que está, ó Deus, em volta da nossa vida, ou até mesmo as circunstâncias que nos cercam. Mas Deus nos ajuda a entender que todo detentor de uma promessa, ele precisa se posicionar diante dela. E nos ajuda, ó Deus, em todo direcionamento, assim como o Senhor fez a promessa a Abrão, e ele, ó Deus, se tornou alguém que a tua palavra traz ele como um grande herói da fé, alguém que creu contra a esperança e acreditou naquilo que talvez muitos de nós não conseguiríamos acreditar. Deus, nos ajuda a ter esse olhar, nos ajuda a desenvolver essa ótica do reino de Deus, nos ajuda a desenvolver a visão espiritual, aquela que faz a nossa vida olhar para um dia de nuvem, de tempestade, e acreditar que no dia seguinte o sol pode raiar mais uma vez sobre a nossa vida. Nos leva, Senhor, a esse nível de compreensão, de maturidade, de entendimento, de visão de águia, ó Deus, que nos faz olhar acima das circunstâncias. Traz sobre o teu povo, sobre a tua igreja, essa visão do Senhor, e nos abençoa com essa palavra nessa noite. No nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, irmãos. Nós temos algumas coisas aqui, queridos, para navegar diante dessa promessa de Deus para Abrão. É claro que o texto aqui, ele é riquíssimo para a gente falar de promessa, ele é riquíssimo para a gente falar desculpa, estou tão entusiasmado com essa palavra que eu estou gaguejando, mas aqui a gente tem muitos aprendizados com Abraão, acerca do posicionamento de alguém que recebe uma promessa, de alguém que tem uma promessa na sua vida. Eu fiz uma brincadeira aqui com vocês, inicialmente a gente fez uma disputa, mas aqui todo mundo, é notório que cada um de vocês aqui acredita que Deus tem uma promessa na sua vida. Amém? E é claro que singularmente ou coletivamente temos uma promessa. De forma coletiva temos uma promessa absoluta estabelecida por Deus através do seu Filho, que veio aqui a esse mundo e nos garantiu uma vida eterna com Ele, uma morada com Ele. Morarmos num lugar celestial, numa mansão celestial. Talvez a sua casa, o seu apartamento hoje você fale assim: poxa, é tão pequenininho. Mas deixa eu te dizer, Jesus, ele tem para nós preparado uma morada celestial. Ele tem um lugar que é tão especial que as ruas são de ouro, as ruas que nós andaremos nela. Mas quando nós olhamos para tudo isso e a gente pensa também nessa promessa que é absoluta, que é soberana, que foi derramada sobre nós com preço muito alto de sangue, e nós somos detentores dessa promessa, a gente também precisa lembrar que além dessa promessa, que é coletiva, que foi estabelecida, que ninguém mais consegue roubar de você. Você já parou para pensar nisso? Ninguém tem autoridade para roubar de você essa promessa que o Senhor estabeleceu sobre a sua vida. Ninguém pode roubar de você. Ninguém. Você pode lutar contra o rei mais poderoso dessa terra, como alguns se apresentaram diante de Jesus e dizendo para ele: olha,
sabe que a gente pode prender você, matar e fazer o que ia acontecer contigo, e Jesus olha para eles e diz: vocês só podem fazer aquilo que o meu Pai permitir que vocês façam. Ou seja, Jesus está dizendo: eu sou detentor de uma promessa tão grande, de um Deus tão grande, que vocês não podem fazer nada comigo se Ele assim não permitir. Você vê isso na vida de Jó também. Jó só é tocado naquilo que Deus permite que o diabo toque na vida dele. Você só vai ser tocado na sua vida naquilo que Deus permitir você ser tocado. E em relação a isso, nós temos um grande desafio. Por quê? Porque eu não quero só falar de promessas na sua vida e na minha, mas eu quero falar de promessas, mas eu quero falar também de interferências, porque nós sofremos diante das promessas que temos, nós sofremos com as interferências que acontecem no decurso das promessas que nos são feitas. Aquilo que nós temos sobre nós, nós sofreremos ao longo da nossa trajetória, ao longo da nossa caminhada, nós sofreremos com os desafios de suplantar, de saltar, de pular as muralhas que se oporão entre você e a promessa que você é detentor dela. E o que são as interferências? São várias. Nós temos várias interferências. Nós sofremos ao longo da nossa caminhada com várias interferências. Talvez quando eu comece aqui agora a falar de interferências e promessas, talvez você já esteja pensando aí em algumas que você já sofreu. Algumas que você já passou por ela. E quem é Abraão diante disso? Abraão é alguém que também sofreu com tudo isso. Também viveu tudo que você viveu. Tudo que você vive, como ser humano. Eu não estou igualando, talvez, ou comparando, às vezes, as suas lutas e as lutas que Abraão teve, que talvez sejam totalmente diferentes. Talvez você não tenha convivido com o tempo de espera de Abraão, mas talvez você conviva com alguns tempos de espera na sua vida. E esperar também faz parte de alguns processos das promessas que Deus nos faz. Sabia? Esperei com paciência no Senhor. Qual é o salmo? Salmo 40. Mas se você ler todo o salmo, você vai ver que no final do salmo, mesmo o salmista que inicia ele dizendo que ele está esperando com paciência no Senhor, no final ele já está dizendo: Senhor, apressa-te nisso aqui. Aí fica o paradoxo de um salmista que inicia muito bem dizendo: olha, eu estou com muita paciência, mas que no final do decurso de um tempo, ele já começa a dizer sobre um apressar do Senhor acerca do que ele precisa. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus é soberano, Ele age de forma personalizada, então não existe atraso para Deus, não existe apressar para Deus. Para Ele um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então o Senhor não retarda a sua promessa, antes que alguns a tenham por tardia, mas Ele é longânimo e paciente. Ele é benigno, Ele é poderoso, Ele age e ninguém pode impedir. Isaías diz: agindo Deus, quem o impedirá? E qual é o desafio de Abraão? Entender tudo isso. Qual é o desafio para mim e para você como ser humano? Entender. Eu lembro em uma das canções do Davi Sasser, tem uma delas que ele diz que toda promessa ela passa por um teste do tempo. E para Deus, o tempo, às vezes, nada mais é do que o lugar que Ele vai trabalhar para te aperfeiçoar. Por que Ele precisa fazer isso? Porque existem promessas na minha vida e na sua que ainda não foram estabelecidas ou não se concretizaram, porque ainda existem coisas a serem trabalhadas na tua vida e na minha. Existem promessas de Deus que, se Ele cumprir hoje, talvez você não esteja preparado para que isso aconteça. Existe um tempo certo para que tudo aconteça na minha vida e na sua. Eu posso pegar como exemplo a minha própria vida.
Eu estou numa empresa, vou fazer 17 anos em fevereiro. E hoje, esse ano, quando eu digo hoje, esse ano, a partir de janeiro, eu assumi a direção da fábrica aqui no Rio de Janeiro. E talvez, na minha visão, na visão de alguém, por que demorou tanto tempo? Será que demorou ou Deus estava me preparando para algumas coisas, ou me habilitando em algumas outras, ou tirando algumas coisas de mim que seriam ruins para a minha vida? Então deixa eu te dizer uma coisa, talvez o que a gente acha que é demora, seja o aperfeiçoamento de Deus diante daquilo que Ele precisa te entregar na sua mão. Amém ou não? Amém. Então todas as vezes que a gente pensa numa promessa, você recebe uma promessa de alguém. Quem recebeu promessa do pai e da mãe quando era criança? Ó, vou comprar antecipadamente, né? Vai e fala assim, vou comprar uma bicicleta para você. Quem já recebeu essa promessa do pai e da mãe? Comprar um tênis. Eu lembro quando era, não tem muito tempo, eu era adolescente, eu queria um tênis da Hadley, que era cano longo. Cara, aquilo era... Se você botasse um tênis aquele tênis, você não precisava nem ter muita lábia, você ganhava as meninas com aquele tênis. As meninas olhavam, oh, meu Deus, ele tem um Hadley. Não foi assim que eu ganhei a Regiane. Mas eu vivia intensamente. O que eu vivia intensamente? A promessa. Porque eu queria que chegasse logo o dia em que eu seria abençoado com aquilo que me foi prometido. Então o que promessa gera na tua vida e na minha? Cuidado, fala para o seu irmão, cuidado com as promessas. Porque, não precisa, calma, não fala mais nada, deixa o que eu falo agora. Porque todas as vezes que você recebe uma promessa, aguça algo que a gente tem de muito dentro da gente, que é a ansiedade. Tem gente que vai dizer assim, eu não sou ansioso, porque agora eu sou de Deus. Irmãos, eu sou de Deus há 23 anos, eu sou ansioso ainda. Eu estou olhando para esse terreno que a igreja comprou, eu já estou vendo um templo novo ali para 3.000 pessoas, eu já estou vendo, já começo a ver um monte de coisa, irmãos, e eu sofro com isso. Por quê? Porque eu sofro, porque eu não sei se eu vou estar aqui até lá. Se eu pudesse, eu já fazia logo. Por quê? Porque a gente vai ficando ansioso com tudo aquilo que os nossos olhos vão focando. Porque afinal de contas, dentro de cada um de nós, precisa existir um sonhador. Você precisa aprender a ser sonhador. Você precisa sonhar, você precisa acreditar. Eu sou alguém que sonho, irmãos, eu sonhei muitas coisas na minha vida. Eu, quando era criancinha, lá em Barbacena, eu olhava para o céu, via os aviões passando, eu falava, um dia eu ainda vou voar num avião desse. E quando eu decolei a primeira vez num avião, sabe o que eu lembrei? Eu lembrei de quando eu era criancinha. E que lá atrás eu sonhava, um dia eu vou voar. Talvez para vocês aqui de Seropédica, que só tem gente rico aqui em Seropédica, voar, vocês estão ligados, né? Acende vocês, depois você fica acesinho, vocês hoje estão espertos. Talvez para você não seja nada, pô, voar de avião, não, para mim foi muita coisa. Aquele primeiro voo, talvez hoje eu já tenha mais hora de voo do que muitos urubu aí. Mas aquele primeiro me remeteu a um sonho que eu tive na infância, que não falei para minha mãe, que não falei para o meu pai, que não falei para ninguém, mas aquele menininho olhava para o céu e focava e dizia, um dia eu ainda vou viajar, ainda vou voar num avião desse.
e um dia o Senhor cumpriu isso na minha vida. O que é isso? É um convite a você deixar de lado todo o marasmo, sabe? Toda a tristeza às vezes que te cerca, os problemas que te acometem, e você continuar sonhando. Se você está vivo, você ainda tem condições de sonhar, só não pode sonhar mais quem partiu para o Senhor. Agora eu vou fazer igual o pentecostal, sacode o teu irmão aí e diz para ele: você tem que sonhar, meu irmão. Jeremias 29, verso 11 diz assim: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamento de bem e não de mal, para vos dar o fim que desejeis. Ele está dizendo, qual é o fim que você quer desejar para a sua vida, qual é o sonho, o futuro e a esperança que você quer para você. É essa que eu quero também. Você já imaginou um Deus que está dizendo para a gente, o futuro e a esperança que você quer, essa eu quero para você também. Mas só tem um detalhe: tem que estar alinhado com Ele. Você pode sonhar o sonho que você quiser, mas a resposta certa, ela tem que vir dos lábios do Senhor. Eu já vi pessoas que fizeram a melhor faculdade, se formaram nas melhores faculdades, e não alcançaram uma carreira profissional sólida e bem-sucedida, porque talvez não vivam intensamente, primeiro, o sonho e o propósito de Deus. Primeiro, a promessa de Deus para você. O que Deus está dizendo para Abraão? Vamos voltar a ler aqui, porque é importante a gente ler. Quando atingiu Abraão, da idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Você sabe por que Deus fala isso aqui? Se você olhar o verso 16, diz que Abraão era da idade de 86 anos, quando Agar deu Ismael, a luz de Ismael. E aqui, de 86 para 99, quantos anos são? 13 anos. 13 anos que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que também é chamado Deus de Abraão, o Deus que também é chamado de amigo de Abraão, fica 13 anos sem aparecer para ele. E o primeiro momento, quando ele aparece de novo, você imagina, Deus fica sem aparecer para você. Aí 13 anos depois Deus aparece. O que você quer ouvir de Deus? Oh, meu filho amado, meu lindinho, minha princesa, 13 anos sem te ver, eu estava morrendo de saudade de você, Abraão. Não. Primeira coisa que Deus diz para ele: Abraão, anda em minha presença e ser perfeito. Pastor, aí pegou. Como andar na presença de Deus e ser perfeito? Não é sobre isso que Deus está dizendo para Abraão. Não é sobre uma perfeição que agora ele vai andar e não errará mais. Deus jamais teria expectativa em um ser humano de que ele caminhasse com ele e nunca mais errasse na sua vida. Não, ele está dizendo: Abraão, você cometeu um erro lá atrás que você não deveria ter cometido. Por que Abraão comete esse erro? Essa é a grande dificuldade de todos nós que temos uma promessa na nossa vida e que vamos sofrer em algum momento com alguma interferência. Qual é a interferência que acontece na vida de Abraão? Abraão simplesmente é alguém já avançado em idade, e a sua esposa também, e a promessa que Deus faz para Abraão está desconectado com aquilo que humanamente alguém poderia acreditar. Mas deixa eu te dizer uma coisa: quem disse para você que as promessas de Deus se processam no campo natural? É simplesmente isso que Deus está dizendo para Abraão. Abraão, quem disse para você que era para você fazer a partir dos seus meios naturais? Deus está dizendo para Abraão a mesma coisa que ele disse para Moisés: não sou eu que faço a boca do mudo,
não sou eu que faço cego enxergar, não sou eu que faço todas as coisas. Ou seja, todos aqueles que têm uma promessa de Deus na sua vida precisam ser conectados não somente com a promessa, porque às vezes a gente se conecta só com a promessa. E o que a promessa vai fazer com a gente? Vai gerar expectativa. Que expectativa? Humana. Só vai gerar expectativa humana. Eu aprendi na perda do meu pai isso. Eu gerei uma expectativa de cura sobre a vida do meu pai. E eu orava intensamente pela cura do meu pai, acreditando. Só que meu pai partiu. E eu fiquei frustrado. Por quê? Porque eu levei aquilo para um lugar que eu não deveria ter levado. Até que Deus me mostrou e disse claramente para mim: quem foi que disse para você que eu não curei o seu pai? Ele está num lugar que não haverá mais choro, nem pranto, não haverá dor, mais lamento não haverá. O meu pai foi curado, irmãos. Amém? E às vezes a gente quer... Quem aqui quer ver o Senhor? Quem quer ver o Senhor? Quem quer morrer agora? Ninguém quer. A gente quer ver o Senhor, mas a gente não quer partir. Ou o Senhor vai voltar, ou nós partiremos para Ele. Isso não é um convite para que a tua vida encerre hoje. Não, não é. Isso é um convite para que você entenda que algumas coisas que a gente vive, até nos jargões aí do mundo, não, quem tem promessa de Deus não morre. Claro que morre, irmãos. Jesus tinha uma promessa, Ele morreu. Mas Ele morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, e Ele trouxe sobre mim e sobre você uma promessa, que assim como Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos com Ele, e reinaremos com Ele em glória. Então o que a promessa vai fazer sempre com a gente? Vai fazer a gente olhar de forma natural para aquilo que deveríamos olhar de forma espiritual. É isso que a promessa faz. A promessa faz a gente olhar e apontar somente para ela. É igual aquela criança: filho, eu vou te dar uma bicicleta. Não pode falar isso para a criança. Porque se você falar isso para a criança, por exemplo, você fala isso no início do mês, tu só vai receber no outro mês. Tu vai conviver com uma criança dia e noite dizendo: pai, e a bicicleta? E é assim que a gente fica. Por quê? Porque a gente só olha para aquilo que a gente quer alcançar. E às vezes algumas coisas vão acontecendo e a gente já vai alcançando. E essas coisas que vamos alcançando vão nos aproximando cada vez mais das promessas que Deus tem na nossa vida. E que são acontecimentos que fazem parte do processo de entrar no lugar que Deus nos prometeu. O que alguém que só olha para a promessa vai focar? Você lembra dos 12 espias? Eles foram enviados por Moisés para espiarem a terra. Qual era a promessa de Deus para aquele povo? Olha, vocês serão tirados do Egito e eu os levarei até uma terra que mana leite e mel, uma terra de prosperidade, de descanso. Eu colocarei vocês lá, vocês serão um povo abençoado. Sai do Egito, vai peregrinar. Aí você imagina, só no Egito foram 10 interferências, só para sair. Você imagina, às vezes só para você dar o primeiro passo em direção àquilo que Deus prometeu, já tem interferência. 10 pragas que vieram e talvez fosse o motivo para muitos ali desanimarem. Não, olha, isso vai pegar a gente também. E o que aconteceu? Não pegou.
Nenhum do povo de Deus naquele lugar foi atingido por nenhuma das 10 pragas. Então deixa eu te dizer uma coisa, quem tem uma promessa de Deus e continua olhando para o lugar certo, pode vir um terremoto, a tempestade, se você estiver dentro do barco com Jesus, você não vai ser afetado por nenhuma dessas interferências. Mas eles vão caminhando e vão vendo coisas maravilhosas. O que Deus está fazendo? Está fazendo eles saírem ilesos de um exército poderoso que está vindo contra eles. O mar está na sua frente e o exército de Faraó vindo atrás. E Moisés se desespera. Por quê? Porque o povo faz Moisés se desesperar. Cuidado com o grito da multidão. Porque o grito da multidão faz você se calar. Lembra do cego de Jericó? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Quanto mais ele gritava, mais a multidão dizia, se cala, fica quieto aí. Mas ele estava ali firme, sabendo que ele não tinha nem olhos para olhar para a interferência, nem para aquilo que estava à sua volta. Mas deixa eu te dizer, aquela visão que ele tinha era maior do que muitos que ali estavam só seguindo a Jesus, querendo tirar algo dele. Aquele cego não, ele reconheceu Jesus e ele estava dizendo, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E Jesus cura aquele cego. O que isso significa? Que às vezes a gente está sendo imprensado em meio às circunstâncias da nossa vida para que a gente desanime. Quantos de nós desanimamos diante de circunstâncias que a gente vive? Talvez eu esteja falando aqui para algumas pessoas que talvez já tenham sido sufocados por alguma dificuldade, por alguma luta que tenha vivido, ou nesses dias, ou durante essa semana, ou durante esse mês. Eu vou te dizer o seguinte, a palavra diz, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. E a hora já avançou. Mas quando esses 12 espias entram na terra prometida, eles agora conseguem visualizar o quê? A terra da promessa, visualizar a promessa, visualizar aquilo que Deus prometeu. Mas mesmo assim isso não é suficiente. Por que não é suficiente? Mais uma coisa que a gente aprende com ansiedade. Todas as vezes que a gente é acometido de um nível grande de ansiedade, isso vai fazer com que a gente olhe da forma errada. E às vezes a gente julgue aquilo que, na verdade, veio como uma permissão de Deus. Sabe uma permissão de Deus? Porque nem tudo que você está vivendo é o diabo. Às vezes a gente está dizendo assim, meu Deus, que luta é essa? O diabo está se levantando. Meu irmão, se o diabo se levanta, você serve um Deus que nunca dorme. A hora que ele se levantou, Deus já estava de pé desde a eternidade, meu irmão. Com que se preocupar? Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem vai ser contra nós? Mas o problema é que às vezes esses níveis de ansiedade que nos acometem são os mesmos níveis de ansiedade que nos levam a só olhar para aquilo que a gente tem como promessa. E talvez esse seja o erro de muitos de nós. Esses 12 homens voltaram. Os 12 viram a mesma coisa. Sim ou não? Não viram a mesma coisa? Às vezes a gente fica dizendo assim, pô, uma luta só. Pô, um ímpio lá fora prospera mais do que eu. Olha o que o diabo está fazendo com a sua visão. Olha o que você está se permitindo fazer com a sua visão. Irmãos, quando eu vim aceitar a Cristo, e eu achei que eu estava aceitando a Cristo, eu fui a partir de algo que eu ouvi, de um empresário, que me chamou para abrir uma filial dele aqui no Rio de Janeiro. E eu vi ali o sonho da riqueza. Por quê? Porque aquele cara me evangelizou. Talvez eu não tenha entendido da forma correta. E ele disse para mim o seguinte, cara, tudo isso que eu tenho foi Deus que me deu, eu sou da igreja batista, tal. Falei, cara, então o negócio é entrar para a igreja. O que eu fiz?
eu fui para a igreja. E fui mesmo, com a ambição de me tornar alguém bem-sucedido como ele era. Abri a filial aqui, mas aí o que aconteceu? Ele quase abriu falência. E eu tinha comprado celular há 20 e poucos anos atrás, acho que 26 ou 27 anos atrás, eu investi um dinheiro de uma indenização e deu tudo errado para mim. Com 22 anos de idade. E aí com 24, passando uma luta imensa. Só não passei fome, porque assim como Eliseu foi sustentado pela viúva, eu fui pela sogra. Viu? Não fale mal da sua sogra é uma bênção. Amém? Há quem diz que sogra boa é japonesa, né? Que mora lá no Japão. Não, a minha é brasileira e eu amo a minha sogra. E sou grato por tudo que ela fez por mim. Mas depois, eu realmente encontrei a Cristo. E aí sabe o que eu vivi? O pior momento de escassez da minha vida. Onde meus filhos, a gente precisava sair da escola bíblica para ir para casa, lavar a roupinha nova, que era a única que tinha, para botar para secar e voltar para o culto à noite. E às vezes você fala assim, eu não vou para o culto hoje não, que eu estou sem roupa. Só tinha uma calça. E eu só mudava a blusa. E às vezes os irmãos ainda faziam elogio. Pô, roupa bonita. Pô, esse irmão está debochando de mim. Maior escassez na minha vida. Eu vivi quando eu entreguei a minha vida para Cristo. Talvez não tenha sido a maior escassez, somente era um momento em que Deus estava permitindo eu viver algumas dificuldades na minha vida para eu entender realmente quem era Deus. Porque se você só olhar para uma promessa que você tem na sua vida, talvez em algum momento você vá falhar. E aqui Deus está dizendo para Abraão, anda em minha presença e ser perfeito. Por quê? Para que Abraão fosse perfeito, ele está dizendo para Abraão, não cometa mais os mesmos erros. Eu fiz uma promessa para você, você olhou para a circunstância. Que circunstância? Você se viu como um homem velho e a sua esposa já velha. Agora, o que era difícil para ele, você imagina. O que ele estava achando que estava difícil, agora ele está mais velho ainda. Passaram-se mais 13 anos para alguém que se achava velho, para ser alguém que vai alcançar uma promessa de Deus. Então existe um tempo determinado para todas as coisas. Não se preocupe, porque o tempo de Deus chegará para a tua vida. Ele vai chegar para todos aqueles que permanecem no Senhor. O que você precisa fazer então? O que você precisa fazer é olhar para Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. E é a nossa fé que vai fazer com que a gente se mantenha acreditando naquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, mas é o que Deus tem prometido para aqueles que o amam. São os nossos olhos espirituais, é a nossa visão espiritual que vai nos manter de pé e vai fazer com que a gente não olhe para nenhuma interferência. E você vai viver interferências. Você foi instruído, orientado, ministrado por uma palavra. Agora, fique vigilante ao longo dessa semana, porque talvez algumas coisas vão se levantar. Sabe para quê? Para que você entenda que Deus é soberano na sua vida e Ele é maior. Então, algumas interferências são permissões de Deus. Agora, existe também um segredo para a gente. Não complica aquilo que não precisa ser complicado. A promessa foi feita. Agora, Abraão, o que ele acha que está resolvendo o problema, gerando um filho com Agar, na verdade se torna um problema para aquele momento, para a vida dele, para a família dele, para a convivência dele como casal, ele e a esposa. Mas não fica só nisso. Também gera um problema hoje. Existem duas gerações em Israel. Eu fui visitar Israel, tive a grata oportunidade de estar lá e ver crianças que o ônibus escolar que vai levar
um judeu para a escola, que passa por bairros, que você vai ver vários bairros de muçulmanos dentro do próprio território de Israel. E aí o que acontece? Esses carros escolares são todos cercados de grade, blindado. Por quê? Porque as próprias crianças tacam pedras umas nas outras. Então cuidado com aquilo que você provoca de interferência na sua vida, porque vai ter resultado e ecoar, às vezes por um tempo em que você nem mais estará aqui. Por quê? Porque existem promessas de Deus sobre a sua vida, que você viverá elas, mas existem outras que os seus filhos viverão. Abraão, você vai ser pai de grandes nações, reis virão de ti. Abraão viu? Não, mas nem por isso ele deixou de ser detentor da promessa. Então, o que você precisa fazer? Aprenda, não olhe para as circunstâncias e nem olhe para a promessa. Olhe para quem? Para o Senhor. É isso que Deus está ensinando para Abraão. Abraão, você deixou de olhar para mim, meu filho. Quando Agar viesse te falar, ô meu filho, você está velhinho, eu também, você tinha que falar para ela, Deus é poderoso, a minha força é a mesma de quando eu tinha 17 anos, sou detentor de uma promessa, e em Deus eu posso todas as coisas, amém, irmãos? Por que que a gente às vezes é acometido por interferências? Porque a gente olha para o lugar errado, a gente deixa de olhar para uma pessoa que é suficiente para nos sustentar e nos fazer entrar em qualquer lugar que Ele prometeu. Glória a Deus. Fique de pé e dê um aplauso ao Senhor por essa palavra. Ministério de louvor. Glória a Deus. Eu quero orar pela sua vida. Se você tem sofrido com interferências na sua vida, acerca daquilo que você sabe que é uma promessa de Deus para você, e talvez você esteja aqui hoje, e você sabe que Deus tem coisas na sua vida que ainda não se realizaram, e você sabe que o desejo dele é que elas se concretizem. Eu quero orar por você. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Eu quero orar pela sua vida. Quero orar por aquilo que você sabe que Deus tem sobre você. Talvez você tenha deixado de olhar para Ele, olhado só para algumas circunstâncias na sua vida. É um convite de Deus para você olhar para o lugar certo. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? E o salmista responde: o meu socorro vem do Senhor. O meu socorro vem do Senhor. O seu e o meu socorro vem do Senhor. E talvez você esteja aqui, eu queria que você fechasse seus olhos, você que está aí na igreja, mas talvez você esteja aqui, esteja afastado dos caminhos do Senhor, e você deseja aceitar o Senhor ou se reconciliar com Ele. Levante a sua mão onde você estiver, a igreja está orando pela sua vida. Existe alguém aqui? Levante sua mão bem alto. Aqui, ó, existe uma pessoa aqui. Aleluia. Vai alguém aqui com ela. Glória a Deus. Deus é fiel, irmãos. Existe mais alguém que deseja retornar ou aceitar o Senhor, retornar para os caminhos dele, voltar para esse lugar da promessa de Deus? Levante a sua mão onde você estiver. Eu vou orar por você, eu vou orar pela sua vida. Há uma promessa de Deus sobre nós. O Senhor é soberano, aquele que prometeu, Ele é fiel. A palavra diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. O que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir na nossa vida. Saia do seu lugar, levante a sua mão. Eu quero orar por você. Se você está aqui, está afastado dos caminhos do Senhor, não endureça o seu coração.
Faça como essas pessoas que já liberaram seu coração para isso. Faça como essa corajosa aqui, como a Camille que já deu esse passo. Onde está você que deseja isso? Levante a sua mão, eu vou orar por você. Eu não, pastor Luciano, vem cá, pastor Luciano. Pastor Luciano vai orar. Eu sei que tem mais pessoas aqui, queridos, que precisa retornar para esse lugar da promessa do Senhor, retornar para esse Deus que é aquele que pode estabelecer a nossa vida em todos os níveis que nós precisamos.